Olá, sejam todos bem-vindos à retrospectiva do ano 2024. Olá, Jair. Olá, Rita, e a todos que nos acompanham. Hoje relembramos os principais acontecimentos que marcaram o ano 2024, desde a luta dos trabalhadores, os avanços econômicos, os desafios na saúde, tragédias globais, até as grandes conquistas no desporto. Pois é, Jair. 2024 foi um ano intenso, com momentos de celebrações e também de alerta. Exatamente, seguimos com as áreas da educação e segurança, que foram um dos setores que não passaram despercebidos em 2024. Professores e agentes prisionais foram às ruas exigindo melhores condições de trabalho e salários, revelando um cenário de insatisfação que não podia ser ignorado. Estou a completar 18 anos de serviço, não tive nenhuma promoção nem de um lado nem do outro lado, né? Nem sequer tenho ainda redução de carga horária. O pessoal na classe, tudo se sofre de depressão para modo de trabalho e demais. O pessoal que tem classe se desmotivar. A nós representa cerca de 80% de tribunais, nós oficiais de justiça. Com cartazes em mãos e vozes altas que chamam a atenção pelas ruas, manifestações e protestos marcaram o calendário no ano 2024 de várias classes profissionais, onde estes exigiram melhorias laborais. Em 2024, a situação dos professores novamente foi marcada por um forte confronto com o governo. Os professores, através dos seus sindicatos, realizaram greves e manifestações para exigir melhores condições de trabalho e salário. Como forma que as suas vozes sejam ouvidas, os professores em manifestação decidiram congelar as notas dos alunos até que as suas reivindicações sejam atendidas. Após vários protestos da classe docente, o governo, através do Ministério da Educação, implementou a atualização da tabela remuneratória dos professores, fixando o índice 100 para professores com licenciatura em 91 mil escudos e para os professores sem licenciatura em 55 mil escudos. Propostas que não agradaram os sindicatos. Entretanto, a situação dos professores chegou à Casa Presidencial e, inclusive, os sindicatos ameaçaram intentar uma queixa junto da Organização Internacional do Trabalho. Sobre o novo PCFR apresentado pelo governo, o mais alto magistrado da nação chegou a vetar o plano de carreiras, funções, salários do pessoal docente, uma decisão que foi bem recebida pelos sindicatos, mas que provocou uma forte reação do governo. Uma luta que parece ainda não ter fim. Além dos professores, a situação laboral dos agentes prisionais também vieram à tona em 2024, com a classe realizando manifestações e exigindo melhorias nas suas condições de trabalho, nomeadamente questões salariais, promoções e fardamento adequado. A situação se agravou com a desistência de 99 agentes estagiários que aguardavam a nomeação, o que aumentou ainda mais a carga de trabalho dos agentes em serviço. Em resposta à situação dos guardas prisionais, o governo reconheceu a gravidade das reivindicações e a necessidade de melhorias nas condições de trabalho, na qual apresentaram uma proposta que prevê promoções e progressões na carreira. Também os oficiais de justiça realizaram um protesto em frente ao Palácio da Justiça na cidade da Praia,
para manifestar insatisfação com as condições de trabalho que consideram de precárias, que dizem têm vindo a enfrentar. A porta-voz dos oficiais, Gilda Lucas, destacou que após várias tentativas de negociação infrutíferas, a classe decidiu recorrer ao protesto devido à falta de respostas para os problemas enfrentados. As negociações continuam e os oficiais de justiça têm pressionado por melhorias nas condições de trabalho, incluindo transporte adequado e melhores instalações. Para além destas três classes já mencionadas, a classe dos enfermeiros ameaçou com greve devido ao incumprimento do acordo assinado com o governo em novembro de 2023. Os sindicatos dos profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, anunciaram uma greve nacional para os dias 2 e 3 de maio, caso o governo não cumprisse os pontos acordados, nomeadamente a melhoria das condições de trabalho e a implementação do descanso semanal dos enfermeiros. Entretanto, após negociações com o governo, a greve veio a ser suspensa, com o governo mostrando disponibilidade para cumprir todos os pontos do acordo. E 2024 foi um ano marcado por vários desafios no setor laboral, com várias classes a exigirem do governo melhores condições de trabalho e salários. Uma luta que reacendeu o debate sobre os direitos laborais em Cabo Verde. Isso mesmo, Jair. Mas nem só de desafios viveu Cabo Verde em 2024. O Fundo Monetário Internacional reviu em alta taxa de crescimento econômico, trazendo boas perspectivas para 2025. Vamos conferir os principais acontecimentos econômicos do ano 2024. Após anos de fortes impactos por causa da Covid-19, a economia cabo-verdiana continuou em 2024 a mostrar sinais de recuperação. Nas trocas comerciais com outros países, Cabo Verde quase que superou as expectativas. Essas relações comerciais são bem visíveis com os países do continente europeu, um continente tido como principal fornecedor do arquipélago, seguido da Ásia, da América, da África e do resto do mundo. No primeiro trimestre de 2024, segundo os dados do INE, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1 bilhão e 888 mil contos, correspondendo a um aumento significativo de 282 mil contos, cerca de 17,6% face ao período homólogo. Já no segundo trimestre do mesmo ano, as exportações aumentaram 17,4% e as importações registraram um acréscimo de 14,1% face ao período homólogo. Relativamente ao terceiro trimestre do ano de 2024, o Instituto Nacional de Estatística revelou que, enquanto as importações registraram uma queda de 8,5%, as exportações aumentaram 16,4% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com a economia acrescida, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por Cabo Verde num determinado período de tempo, acumulou um aumento considerável em 2024. No primeiro trimestre de 2024, o PIB cresceu 10,2%. Já para o segundo trimestre do mesmo ano, o Produto Interno Bruto de Cabo Verde registrou um crescimento de 8,5% em termos reais, comparado com o mesmo período do ano 2023. Segundo dados, em 2024, a economia cabo-verdiana apresentou sinais positivos de crescimento e confiança.
Um desempenho que para o governador do Banco Central foi também positivo, impulsionado pelo setor do turismo. Já no início de dezembro de 2024, o Fundo Monetário Internacional anunciou a revisão em alta das perspectivas de crescimento econômico em Cabo Verde, 6% para 2024 e 5% para 2025, ao contrário dos 4,7% previstos inicialmente para os 2 anos. O crescimento do PIB significa um maior impacto no poder de compra da população e isso, segundo alguns especialistas, traz uma perspectiva de melhora no consumo das pessoas. No entanto, há outros indicadores que devem ser levados em conta, como a inflação, algo que é sentido nos bolsos dos cabo-verdianos. Botou hoje um saco de compra digno, está sair para 13 mil mais para riba, que ele acusa quase metade de salário de ido só na compra, depois tem aluguel e tudo que as outras coisas lá. Nós também temos que estar hoje. O governo tem que estar hoje na nossa palma, um lugar que está fácil. Para além de cada condição com o nosso salário mínimo, a maioria de nós sequer quer ter um salário mínimo, que se explica sentimento, mas realmente cada chega para quase nada. Por exemplo, a taxa de inflação anual em Cabo Verde acelerou para 1,7% em outubro de 2024, após atingir em setembro o menor patamar em 4 meses. Foi a taxa de inflação mais alta desde junho, com os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas subindo 2,4% após estarem estáveis no mês anterior, enquanto os preços de bebidas alcoólicas e tabacos aumentaram mais rapidamente, 2,7% contra 2,6% em setembro. Passado um mês, já em novembro de 2024, a taxa de inflação situou-se em 1%. Relativamente às estatísticas do mercado de trabalho, em 2024, no segundo trimestre, a taxa de desemprego fixou-se em 8,8%. Já a população empregada foi estimada em 196.715 indivíduos e a taxa de emprego situou-se em 53%. Estes 2 jovens conseguiram assinar o primeiro contrato de trabalho em 2024 e, com isso, novos planos surgiram. Como é alguém que sonha grande, então planos que tem para o futuro é grande, se alguém até te espanta, mas não continua a seguir, a trabalhar duro e sacrifica aquele que tem para sacrificar e sigue. Para ano 2025, foca principalmente na mim, nos meus objetivos, tanto a nível profissional, principalmente a nível físico, para de a saúde é uma coisa que está ser realmente importante, que não tem que sair de hoje, né? De acordo com os resultados das estatísticas do mercado de trabalho, no segundo trimestre de 2024, a população de 15 anos ou mais, em idade para desempenhar uma atividade econômica que constitui a força de trabalho do país, foi estimada em 371.190 indivíduos, representando 72,6% da população total. Agora, mudamos um foco para um tema delicado, os casos de violação sexual. 2024 foi um ano em que dezenas de meninas foram vítimas das agressões sexuais. Acompanhe de perto alguns desses casos que reacenderam discussões urgentes sobre a proteção e justiça. Até junho de 2024 foram registradas 84 denúncias, isso só de abuso sexual de menores. Segundo o ICA, dos 84 casos denunciados, o foco está nas meninas, com 75%, sendo que na idade entre os 13 e os 17 anos constam 58 meninas, o que requer uma maior atenção. Há casos em que envolvem até menores de 8 anos. No passado 30 de abril de 2024,
um homem foi detido na cidade da Praia na sequência de uma denúncia de abuso sexual contra a sua própria filha de apenas 7 anos. O homem em causa ficou em prisão preventiva. O suposto caso da violação deixou a sua esposa indignada e que também abalou muitos cabo-verdianos. Várias internautas expressaram os seus descontentamentos através dos comentários. No interior da ilha de Santiago, um adolescente com problemas mentais engravidou após ser violada pelo seu próprio primo-irmão. Na altura da exibição da reportagem, ela estava grávida de 5 meses. Justiça. O amigo é injusto. Hoje, provavelmente, a adolescente já deu à luz. Já no segundo mês do ano, na Ilha Brava, um senhor de 52 anos foi preso por suspeita de abusar sexualmente com penetração em autoria material e na forma consumada uma menor de 11 anos. Ainda na Ilha Brava, em junho de 2024, um homem de 49 anos foi condenado a 9 anos de prisão efetiva pela prática de crime de agressão sexual contra uma criança de 12 anos. Mas o caso tinha acontecido no início de fevereiro. Segundo informações divulgadas, o mesmo praticava os abusos contra a menor de forma contínua. Esses foram alguns dos vários casos que noticiamos durante todo o ano. Uma situação preocupante que, segundo especialista, esse resultou da vulnerabilidade social e pobreza de muitas famílias. Que as crianças merecem todo o apoio, todo o cuidado, toda a proteção e todo o carinho por parte de gente adulta, por parte dos pais, uma vez que são seres vulneráveis, suscetíveis a algum tipo de abuso por parte de gente mal intencionada. Para tal, a família deve funcionar como uma autêntica escola de valores, onde desde a tenra idade as crianças aprendam valores como o respeito, a disciplina, a tolerância, a responsabilidade, o amor. A conjugação do verbo amar no ambiente familiar deve passar a ser uma obrigação e não uma opção, uma vez que quem ama, cuida, protege, corrige, aconselha, está sempre por perto, está sempre próximo, está sempre junto. Já no mês de setembro desta feita, no interior de Santiago, no município de Santa Catarina, mais um homem ficou em prisão preventiva por prática de abuso sexual contra menor. Nesse caso, o homem em causa tinha 58 anos. No mesmo município, um homem ficou preso por 2 crimes de abuso sexual contra criança com penetração. E esse caso aconteceu no mês de outubro. Já no mês de novembro, pela primeira vez na história do país, uma mulher foi condenada por crime de abuso sexual. A mulher de 26 anos foi condenada a 2 anos e meio de prisão por crime de abuso sexual contra criança em autoria material e na forma consumada. Um caso que ocorreu em outubro de 2023, mas que teve desfecho em novembro de 2024. O Ministério Público acusou e requereu julgamento da mulher de 26 anos. O tribunal deu como provado que a mulher de 26 anos começou um relacionamento de namoro com a menor de 15 anos. Após o julgamento deste caso inédito a nível da Ilha do Fogo, o tribunal decidiu julgar totalmente procedente a acusação. Já no último mês do ano de 2024, uma criança de 12 anos foi supostamente abusada pelo seu próprio padrasto, um caso que só veio à tona com a gravidez da menor. Um caso cheio de reviravoltas e acusações,
onde também o pai da mesma e alguns militares das Forças Armadas foram apontados como supostos agressores. Um caso que chocou a sociedade e suscitou várias reações nas redes sociais. Especialistas reconhecem que a legislação no país é boa, mas são de opinião que os problemas não se resolvem com maior ou menor moldura penal, mas sim com a sensibilização e educação da sociedade. A maioria dos casos acontece entre familiares ou pessoas que conhecem as vítimas. A cada dia, vidas são perdidas em acidentes de trânsito nas estradas do país, muitas vezes de forma inevitável. Esta situação prevaleceu em 2024, onde Cabo Verde enfrentou um cenário preocupante de mortes nas estradas, principalmente de jovens. Os acidentes de trânsito continuam a ser um grande desafio na sociedade, com impacto devastador na vida das pessoas. Em 2024, esta realidade permaneceu e vários jovens perderam a vida nas estradas. O ano mal começou e as estradas começaram a registrar tragédias. No dia 28 de março, os jovens Marley Gomes e Júlio dos Santos, ambos de 30 anos, morreram carbonizados na sequência de uma colisão entre um automóvel ligeiro e um autocarro em Madama, na Ilha do Sal. Na altura do ocorrido, o comandante da Esquadra de Santa Maria avançou que foi difícil identificar os corpos e também que, pelos rastros deixados na estrada, a viatura automóvel terá feito uma manobra perigosa, invadindo a faixa de rodagem no sentido que ia no autocarro. O acidente que provocou a morte destes dois jovens deixou vários feridos. Já no dia 26 de maio, um adolescente de 16 anos, em Ribeira Grande de Santiago, mais concretamente na localidade de Santana, perdeu a vida num acidente de viação em uma das estradas dessa localidade. Segundo informações, Elvis, como era conhecido, voltava de uma festa na zona de Ruivais, juntamente com mais 8 pessoas, e no regresso a viatura de caixa aberta embateu contra uma pedra, ceifando a vida deste adolescente. Um trágico acidente que na altura abalou a família e a comunidade educativa em Salineiro, onde este estudava. Na Ilha do Fogo, no dia 4 de agosto, um emigrante em férias perdeu a vida num acidente que envolveu uma viatura e uma moto. O homem de 36 anos, que se encontrava de férias em Cabo Verde, estava numa moto que embateu contra um carro. Segundo informações avançadas pelo diretor clínico do Hospital São Francisco de Assis, Dionísio Semedo, o jovem chegou ao hospital desacordado, com uma fratura craniana e outras complicações, e veio a falecer algumas horas depois. Ainda na Ilha do Fogo, no dia 1 de julho, foram registrados 2 acidentes onde 2 pessoas foram atropeladas por uma moto. Na cidade da Praia, 2 pessoas perderam a vida no dia 18 de outubro, em Monte Vaca, na sequência de um acidente envolvendo um iaço que fazia trajetória Praia Tarrafal.
Para além de vários feridos, o acidente vitimou uma mulher e um homem, ambos natural da ilha de Santiago. Vidas perdidas e sonhos baratos pelo destino ou pela falta de prudência. Em dezembro, o país registrou mais uma tragédia nas estradas. 5 jovens perderam a vida numa viatura Yasse que embateu num pinheiro e caiu numa ribanceira em Achada Grande, no município de Tarrafal, no interior de Santiago. A morte prematura dos jovens continuaram a abalar profundamente a sociedade. Um jovem de 23 anos morreu na sequência da colisão entre uma moto e um veículo na cidade da Praia, mais concretamente na rotunda Braz Andrade. Samuel, como era conhecido, estava numa moto acompanhado de uma mulher que ficou gravemente ferida. O jovem de 23 anos, que morreu no local do acidente, deixou um filho de 4 anos. A pergunta que fica é o que esteve na base dos vários acidentes de viação que ceifaram vidas, sobretudo de jovens, ao longo deste ano, que horas chegou ao fim. A Direção-Geral dos Transportes Rodoviários realizou durante o mês de dezembro, um pouco por todas as ilhas, ações de sensibilização nas estradas, apelando à maior prudência dos condutores. Nós lamenta que as perdas de vida que não tem tido e não tem endereço nas condolências a todos os familiares que perderam suas vidas no acidente, seja recentemente ou antes disso. E coisa que não constata é que durante esse período ali sempre tem mais acidentes e com mortes, né? E não acredita que uma escorreria, a pessoa está mais desatento na estrada e realmente não tenta perceber qualquer causa, coisa que provoca que esse tipo de acidente, para não poder trabalhar sobre isso, junto com a polícia que atua na estrada, a questão de fiscalização, se é uma questão de sinalização, não tenta entender qualquer causa de que esses acidentes, para não poder debruçar sobre isso. Por exemplo, se é questão de fiscalização, para não reforçar a fiscalização naquele ponto, se é uma questão de sinalização, para não trabalhar a sinalização, certo? E nesse caso ali, naqueles acidentes, coisa que não constata, sobretudo, é falhas humanas, é a questão da velocidade. Portanto, por isso nossa ideia está ali para não reforçar esses cuidados ali, para não cumprir a questão do limite da velocidade, para não ter mais atenção na estrada. Muitas vezes não se está falando com a pessoa ao lado, ou não se está a mexer na rádio, ou não se está desatento, não se está de olho para qualquer lado, ou não se pega no telefone por excesso de confiança. Então, não está apela a pessoas a ter esse tipo de cuidado para não evitar mais mortes na estrada, porque se não para, que não pensa, tem muitas mortes que teve, que não pode evitar, para questões humanas, que não, se não tem esse cuidado preventivo, não tem evita. Com o fim de mais um ano cheio de tragédias nas estradas, 2024 traz à tona a dura realidade das vidas perdidas nas estradas e do impacto de uma realidade que precisa ser trabalhada. E daqui a pouco continuamos com outros temas que marcaram o ano de 2024, incluindo os desafios na saúde e a epidemia de dengue. Fique conosco que voltamos já já. A retrospectiva 2024 já está de volta. Vamos olhar para a saúde pública, um setor que enfrentou grandes desafios no ano passado. Marcado por tragédias que chocaram e entristeceram o país, envolvendo grávidas, parturientes e até bebês recém-nascidos. Casos que não apenas abalaram famílias, mas também trouxeram à tona as fragilidades do sistema de saúde em Cabo Verde.
A gravidez para muitas mulheres é um período da esperança, transformação e o início de uma nova história repleta de sonhos e de expectativas. Entretanto, em Cabo Verde, 2024 ficou marcado por acontecimentos trágicos que interromperam a vida de mulheres que estavam grávidas e prestes a dar à luz. Em 2024, o país testemunhou desfechos trágicos envolvendo grávidas e parturientas, histórias que chocaram a sociedade e escancararam fragilidades no sistema de saúde. Um desses casos foi o de Tatiana Isabel Moreira, uma jovem prestes a dar à luz, mas que perdeu sua vida durante o parto no dia 26 de setembro, deixando uma família desolada. Nossa prima morre com o paciente dentro. Se minha filha tem filho normal, aqui estagiário também estava lá, tinha filho barriga. Se ele tem filho normal. Gosto ainda bem esse fenômeno, você tem que investigar para não aguardar. Agora, você acontece alguma coisa mariar, a mim que sabe, só aquela equipa que vai fazer uma parte, só aquele responsável, para bem falar conosco. A Ilha do Sal, conhecida por sua beleza paradisíaca, tornou-se palco de uma tragédia que abalou o país. O caso da Larissa Vieira, de apenas 23 anos, evidenciou as adversidades enfrentadas por mulheres grávidas em Cabo Verde. Grávida de 7 meses, ela carregava a dor da perda de seu bebê, falecido no ventre há mais de 15 dias. Com complicações graves, Larissa faleceu no hospital, deixando marcas profundas em sua família e na sociedade. Outro caso marcante foi o de Rilda Teodónio, de 34 anos. Internada com fortes dores, ela solicitou uma cesariana por temer um parto normal. Apesar do procedimento, Rilda não sobreviveu e foi aberta uma investigação para apurar as causas da sua morte. Tragédias como essas transformam sonhos em luto e felicidade em angústia. Em meio a essa sucessão de desfechos considerados trágicos, mais um episódio surreal abalou o país. No dia 24 de setembro de 2024, o desaparecimento do corpo de um bebê prematuro no Hospital Universitário Agostinho Neto escancarou novas dimensões de dor e desespero por uma família já devastada. Vítor Yanilson, um bebê que nasceu prematuro ao lado da sua irmã gêmea, esta falecida logo após o parto, permanecia na incubadora para sobreviver. Mas semanas depois, os pais relataram o desaparecimento do corpo do pequeno Vítor após seu falecimento no hospital. Para o menino prematuro, esta mãe é filho. Acabou já a primeira dia, mas me põe na incubadora. A mãe era muito prematuro. Depois esse gêmeo, macho e fêmea. Fêmea morre, hoje o corpo no enterro. Macho morre, no hoje, aquele dia que morre, a mim nunca hoje é menino. Vai lá um flip, vai entregar alguém se não, mas corpo castelo, né? A mamãe vai rapaz aqui vai pedir corpo, vai desenterrar que eles desenterravam. Agora se tem dúvida, mas o corpo vai junto com aqueles restos mortais. Agora fala não, eu quero corpo de uma criança, que para enterrar digno, mas ser má. O caso gerou revolta nacional. Os pais, desolados, buscaram respostas, mas enfrentaram o silêncio e a confusão. Dias depois, o Hospital Universitário Agostinho Neto realizou uma conferência de imprensa afirmando que o corpo do bebê nunca havia desaparecido. Uma declaração que trouxe mais perguntas do que respostas, aumentando a indignação da sociedade. Eles levam para a casa mortuária, onde que eles colocam
naquela arca de nados mortos. Normalmente, como o hospital tem protocolo de fazer sepultamento de tudo nados mortos, que a família que está fazendo, é o hospital que tem sido está fazendo. Até agora, foi levado junto com os outros nados mortos. Nunca que estive desaparecido, se uma informação passa, a nós desde o primeiro momento, não fala com a família, não explica o procedimento, o que aconteceu, onde que o corpo estava. Essas histórias não são apenas relatos isolados de tragédias pessoais. Elas revelam o lado obscuro da saúde materna e infantil em Cabo Verde, com falhas que vão além do atendimento médico e tocam na fragilidade da empatia, da comunicação e da confiança institucional. O desaparecimento da Vítor e a Nilson, assim como as mortes de Tatiana, Larissa e Rilda, gritam por justiça, melhorias e humanidade no sistema. São vidas interrompidas que nos desafiam a olhar para o futuro com urgência e a exigir mudanças. Essas tragédias são feridas abertas que jamais poderão ser esquecidas. São histórias que forçam a todos a refletir sobre o que pode ser feito para proteger as mulheres que trazem novas vidas ao mundo. Porque cada perda não é apenas um número, é uma vida, é um sonho, é uma história interrompida. A questão da saúde mental também ganhou destaque em 2024, onde nos primeiros meses 22 casos de suicídio foram registrados, sendo a camada jovem a mais afetada. Pois é, Rita, o estigma persiste, mas várias ações concretas foram feitas para trazer o tema à tona. E num ano declarado como sendo um ano da saúde mental em todo o território nacional, com várias ações e iniciativas que promovam a consciencialização acerca da saúde mental, também se registrou um aumento de casos de suicídio, sobretudo nos primeiros meses, com 5 casos registrados apenas no mês de abril. Estes números revelam uma tendência de aumento em relação aos anos anteriores, o que, segundo especialistas, exige estudos aprofundados para compreender as causas desse fenômeno alarmante. A crescente necessidade de atenção aos sinais de alerta e busca de apoio junto a amigos, familiares e profissionais de saúde mental é evidente. O psicólogo Nilson Mendes destaca que a pressão social e familiar é um dos principais fatores que podem levar ao suicídio. O suicídio até recai na questão de jovens, na questão de crianças. Você vê que são situações que não tem que estar com alarme, estar atento. Se não está falando de pressão familiar, pressão profissional, pressão, fatores que estão pressionando e em si que estão originando estresse. E acima de tudo, descontrole a nível emocional. Se nós adultos, ou a nível de adulto, não pode dar uma resposta eficaz, agora nos está hoje a tendência se recai para a adolescência que não pode falar, está numa fase, mesmo fase que não está conflituosa, uma fase de aventura, mas uma fase que sabe lidar com esse sentimento. As redes sociais também foram apontadas por este especialista como agentes que contribuem para as alterações das emoções, podendo atingir casos mais crônicos. Para enfrentar este flagelo social, o governo intensificou em 2024 a campanha contra o suicídio no âmbito do Ano da Saúde Mental. Com o lema Começa a Conversa Agora, a campanha visa reduzir o estigma e promover diálogos abertos acerca do tema. Este tema visa aumentar a consciencialização sobre a importância de conversar sobre suicídio. Não tem que falar sobre isso. Ele tem sido um tema tabu na Cabo Verde, né? Pessoas têm alguma dificuldade em falar sobre esse tema, mas é exatamente ao contrário. Não tem que falar dele para não poder reduzir estigma, para pessoas entenderem que é possível encontrar ajuda, que é possível ultrapassar momentos menos bons. Portanto, essa ideia desse ano é exatamente mudar essa cultura de silêncio.
De acordo com o relatório estatístico do Ministério da Saúde, em 2020, houve 650 internamentos devido a distúrbios mentais e de comportamento, com 69% dos pacientes do sexo masculino e 31% do sexo feminino. E no ano em que todas as atenções estiveram voltadas para a questão da saúde mental, acompanhamos um caso em que um homem com problemas neurológicos de nome Fred Wilson foi esquecido por todos, obrigado a sobreviver à própria sorte. Encontrado por uma bombeira em um estado deplorável, tentaram obter apoio junto de entidades com responsabilidade nesta matéria, porém sem grandes resultados, e Fred Wilson continuou morando nas ruas. Algo que gerou desgaste tanto físico quanto emocional à senhora Zuleide, que fez tudo o que estava em seu alcance para ajudar Fred Wilson a encontrar um espaço de acolhimento e proteção. De frisar que, segundo contou-nos Zuleide, Fred Wilson desconhece o paradeiro de qualquer familiar, sendo que este veio de São Vicente quando tinha ainda 2 anos de idade e desde a pré-adolescência se encontra em situação de rua. Nos leva lá no Hospital de Trindade. O Hospital de Trindade foi encaminhado para Hospital de Praia, para fazer uma consulta de neurologia, uma avaliação. Depois, perante aquela avaliação, eles falaram, não, mas se calhar me tem que também fazer um estudo. Mas o problema é fazer um estudo, a ele é que tem um paradeiro certo, é que tem onde está. Não vai para um centro de acolhimento lá na Castelão, depois eles falaram, mas eles que tem espaço de acolher. Num ping-pong de troca de responsabilidades entre algumas instituições do país, nomeadamente a Câmara Municipal da Praia e o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, teve-se Fred Wilson no meio e refém da incompletude institucional, como constatou o jurista Juraci Silva. Ou seja, cada instituição aqui que atende o cidadão cabo-verdiano, eles não detêm as informações ou os encaminhamentos que deveriam desfazê-los, né, diante desses fatos que é muito comum aqui na praia. Mas em relação especificamente a esse caso concreto, né, eu tenho para mim que houve uma falha desde o início do atendimento que foi no Hospital Trindade. Né, não sei em que situação ele chegou ao Hospital Trindade, mas ao observar que ele tinha sintomas ou sinais de uma patologia mental, deveria ser encaminhado, né, para o Ministério da Família e Inclusão Social, onde tem várias políticas lá que poderiam abrigá-lo. Ou então para a Câmara Municipal, que também tem assistência social à disposição da sociedade para efeitos desse tipo de situação. Após vários dias dirigindo a algumas instituições públicas na tentativa de conseguir algum apoio para Fred Wilson, Zuleide decidiu por meios próprios arrendar um quarto para que este morasse, tirando-o assim das ruas. Já não pôr um colchãozinho ali, só petadeta, porque fica a dormir na rua com aquele frieza ali, mas não está continuando, não está pela, tudo quem é que pode ajudar, para morar ele também precisa de apoio de terceiros. Este é só um caso entre muitos aqui no país em que pessoas com problemas mentais são deixados no esquecimento sem o acompanhamento devido por parte de quem de direito. Recentemente, Cabo Verde alcançou um marco histórico ao ser certificado pela Organização Mundial da Saúde como um país livre do paludismo. Porém, apesar desse reconhecimento, o país enfrenta agora um outro inimigo, que é a dengue. De 2023 a esta parte, são milhares de casos confirmados e alguns óbitos registados. Cabo Verde livre do paludismo. O país está sendo sufocado pela dengue. Alerta máxima das autoridades. População em choque. Mas a luta contra a epidemia continua. E agora vamos trazer os dados, os depoimentos e os esforços incansáveis para superar este momento crítico. Com a certificação de Cabo Verde livre do paludismo, chega a notícia do aumento de casos de dengue em 2024,
colocando em causa este marco histórico do país, tornando o maior desafio de saúde pública e deixando a população em choque. De um lado, as comunidades vivem sob tensão com medo de uma doença que é considerada fatal e, do outro lado, as autoridades competentes intensificam a luta contra o avanço da epidemia, utilizando todas as ferramentas disponíveis para conter o surto. Após anos de luta contra o paludismo, Cabo Verde recebeu certificação de país livre da doença, marcando uma conquista significativa para o Sistema Nacional de Saúde, fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Assim, Cabo Verde juntou-se ao grupo de 43 países que a Organização Mundial da Saúde atribuiu esta certificação e, a nível do continente africano, Cabo Verde tornou-se o terceiro país da África subsaariana a conseguir este feito, atrás de Maurícia e Argélia. Cabo Verde is malaria free. Hoje Cabo Verde é livre de paludismo porque celebramos um percurso de resiliência, de superação, de determinação, no longo e duro caminho para o desenvolvimento sustentável. Após Cabo Verde receber o certificado de país livre do paludismo, veio a notícia chocante das 2 pessoas de Fonton que foram diagnosticadas com a doença. Na altura, a presidente do INSP afirmou que estavam a investigar se são casos autóctones ou importados. Mas estamos a ver se são casos autóctones ou se são casos importados para fazer se é esse vínculo com as pessoas que estiveram fora do país. Quem não se lembra do aparecimento de casos de dengue que apanhou todos de surpresa? Vamos voltar no tempo. Chegamos em 2009, o ano em que Cabo Verde resistiu o surto mais grave de dengue, quando o país enfrentou mais de 21 mil casos e 6 óbitos, isso somente na ilha de Santiago. Passados 15 anos, a dengue voltou a assombrar o arquipélago, trazendo preocupação entre a população. Conhecida como uma doença perigosa e fatal, ela é temida por todos e a sua emergência em território nacional desafiou as autoridades de saúde e exigiu uma mobilização de todos. No entanto, as pessoas e as autoridades não podiam baixar a guarda contra o mosquito Aedes aegypti. No dia 3 de outubro de 2024, o governo declarou estado de contingência em todo o território nacional, dado ao aumento de risco de proliferação dos focos de mosquitos e condições favoráveis à propagação destes vetores após as recentes chuvas. Uma situação alarmante com milhares de casos de dengue registrados em todas as ilhas e óbitos acumulados. A epidemia mais uma vez desafiou as autoridades em alerta máximo, mobilizando esforços para conter a propagação de vírus e minimizar os impactos na saúde pública. Nós já ultrapassamos os 3.500 casos confirmados. O governo tem acompanhado, empenhado todos os recursos para controlar e combater esta epidemia. Em meio ao combate, os agentes da luta antivectorial da Delegacia de Saúde da Praia denunciaram condições desumanas de trabalho e pediram melhorias contratuais de prestação de serviço e ameaçaram entrar em greve em pleno surto. Eu não estou descontente. Falta de respeito que se tem tido conosco. Nós ganhamos um salário de 3.600 e ainda trabalha com o Ministério da Saúde de Cabo Verde. Apesar de várias medidas levadas a cabo pelas autoridades locais e centrais para controlar e combater este surto, o país ainda tem-se registrado um número crescente de casos diariamente. As ilhas de Brava, Fogo, Santiago, Maio e Boa Vista lideraram em termos de maior registro de casos confirmados de dengue, de acordo com dados publicados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, entre 6 de novembro de 2023 a 18 de novembro de 2024. Com a dengue a manter-se presente no dia-a-dia dos cabo-verdianos, os esforços de prevenção e combate continuam no topo das prioridades das autoridades de saúde,
para evitar perdas humanas. Uma doença que causou várias vítimas. E você, Jair, por acaso esteve entre as pessoas afetadas? Sim, Rita. Infelizmente, foi uma das pessoas que contraíram a dengue, mesmo tomando todos os cuidados. Felizmente, no final deu tudo certo, embora outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Momento para mais uma curta pausa. Voltamos já a seguir com mais destaques nesta retrospectiva do ano 2024. De volta com a nossa retrospectiva do ano 2024. Agora vamos abordar o setor da justiça e os principais casos que marcaram o ano passado. Tráfico de drogas, homicídios, tentativas de assassinato e operações das autoridades policiais marcaram o país em 2024. A morte do cabo-verdiano Odair Muniz e a polêmica à volta do salário da primeira-dama estiveram também nos holofotes. A nossa linha do tempo começa com o caso do jovem Celso no início de janeiro. Durante um assalto a uma residência, os supostos assaltantes tiraram a vida do jovem epilético. Em São Vicente, um homem de 43 anos foi violentamente agredido com um pau. Não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Batista de Souza. Um outro assassinato manchou a ilha de Montecara. A vítima, que estava dentro da sua viatura, foi executado a sangue frio com vários tiros. 2024 foi marcado por brigas entre grupos rivais. Numa delas, tirou, em junho, a vida de um adolescente de 18 anos. Um outro jovem, Aymar Sanches, foi abordado supostamente por um indivíduo armado que disparou 2 tiros na cabeça, levando à sua morte imediata. A bala perdida também fez a sua vítima. Durante um convívio com amigos na zona da Várzea, um jovem foi alvejado com um tiro. Num caso mais recente, um homem de nome Toquinho, que estava desaparecido há quase 3 meses, foi encontrado morto em Eugênio Lima. Num universo de apreensões, a Polícia de Investigação Criminal extraditou em 2024 4 espanhóis indiciados na prática de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Sempre em alerta ao tráfico internacional, a Polícia Judiciária deteve no aeroporto da Praia o nigeriano na posse de pouco mais de 222 gramas de cocaína. O detido desembarcava de um voo proveniente de Bissau. A sorte também não sorriu para um jovem de 20 anos que, quando desembarcava de um voo proveniente do Senegal, foi detido pela Polícia Judiciária no Aeroporto Internacional Nelson Mandela na posse de 914 gramas de cocaína escondido em solas de sapatos. Na Ilha do Maio, 2 jovens foram sequestrados por um grupo de indivíduos armados e encapuzados. Em dezembro, numa operação conjunta, a Polícia Judiciária apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína e deteve 6 indivíduos brasileiros no âmbito da Operação Ventos Alísios. Quanto à cocaína, foi incinerada na antiga lixeira municipal da cidade da Praia. 2024, ano em que a Polícia Judiciária cortou as asas de um dos mais relevantes circuitos de vendas de grandes quantidades de drogas, receptação e lavagem de capitais em São Vicente. 2 indivíduos, um homem e uma mulher, foram detidos em Santa Catarina de Santiago, suspeitos da prática de 40 crimes de burla qualificada na modalidade de agendamento de visto para Portugal. Na mesma localidade, em dezembro, um homem foi detido
por crimes de falsificação de documentos e promessa de visto de longa duração para Portugal. 21 de outubro, o regresso do pesadelo da comunidade cabo-verdiana que viu mais um filho ser morto em Portugal. A vítima foi Odair Muniz, de 43 anos. O cabo-verdiano foi baleado mortalmente pela PSP no bairro de Cova da Moura. Um ano também marcado pela polêmica à volta do salário da primeira-dama, que começara em dezembro de 2023 após circulação nas redes sociais indicando que Débora Carvalho recebia mais de 310 mil escudos pelos serviços prestados à Presidência da República. Um caso que agora o Ministério Público investiga indícios de crimes e acusou um funcionário da Casa Presidencial de desvio de dados. Acontecimentos que marcaram 2024. A nível internacional, 2024 foi um ano de tragédias globais e sofrimentos sem precedentes. O mundo foi abalado por inundações devastadoras que ceifaram centenas de vidas e destruíram comunidades inteiras. Em meio a este cenário de desastres naturais, conflitos sangrentos continuaram a devastar nações, desde o Oriente Médio até o leste da Europa e o coração da África. Em 2024, o Oriente Médio mergulhou ainda mais no caos, com a intensificação dos conflitos na faixa de Gaza e no Líbano, causando uma tragédia humana de proporções alarmantes. No leste europeu, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seguiu com intensos combates, incluindo ataques aéreos em larga escala da Rússia contra cidades ucranianas. A situação se complicou com a alegação de que a Rússia estaria utilizando tropas da Coreia do Norte. Na Síria, o regime de Bashar al-Assad entrou em colapso após 50 anos de domínio da família Assad. O país foi tomado por grandes ofensivas de grupos rebeldes e Assad fugiu para a Rússia, onde recebeu asilo político. A guerra civil no Sudão, que começou em 2023, se intensificou em 2024. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida e milhões foram deslocadas desde o início do conflito. O país enfrentou uma crise humanitária sem precedentes, agravada pela fome e pelas enchentes provocadas por chuvas intensas. O ano de 2024 foi marcado por tragédias naturais que afetaram diversos países. As inundações no Sudão provocaram mais de 20 mil deslocados e milhares de casas foram destruídas. No Brasil, no mês de maio, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou inundações devastadoras que causaram a morte de mais de 180 pessoas, incluindo um bebê de 1 ano e uma de 6 meses. Já no sul da Espanha, as chuvas de outubro resultaram em enchentes que mataram pelo menos 230 pessoas.
As chuvas também provocaram sérios danos materiais. Centenas de garagens e porões foram inundados, edifícios foram danificados, empresas foram fechadas, estradas foram cortadas e vilarejos inteiros terminaram o ano de 2024 sem voltar à vida normal. Em Moçambique, as fortes tempestades afetaram milhares de pessoas. Além das consequências provocadas pelas catástrofes naturais, Moçambique mergulhou-se numa crise política após os resultados eleitorais, gerando uma onda de violência com pelo menos 130 mortes e mais de 2.000 feridos. Мы должны помнить и никогда не забывать. Em um ano de mudanças políticas, o presidente russo Vladimir Putin foi reeleito com mais de 87% dos votos, estendendo o seu poder até 2030. But to achieve this future, I am running to be president for all of America, not half of America, of the United States. Thank you. Nos Estados Unidos, Donald Trump derrotou Kamala Harris e voltou à Casa Branca superando as expectativas e se tornando o 47º presidente do país. A França vivenciou momentos de turbulência na política, entre os quais a queda do primeiro-ministro Michel Barnier. As tensões políticas se intensificaram, refletindo um ano de incertezas e desafios globais. Ao contrário de vários países que passaram por crise política, Cabo Verde teve a sua democracia reforçada em 2024 com as 9º eleições autárquicas. O Partido da Independência de Cabo Verde, o PAICV, saiu como o principal vencedor das eleições autárquicas de 2024. A nós, altamente satisfeito, para nós não conseguir ganhar a eleição. Para eles conseguir aprovar o nosso projeto, a nossa proposta. As abstenções marcaram também estas eleições. De um total de 351.935 eleitores inscritos no caderno eleitoral, votaram apenas 176.756 eleitores. Jair, agora vamos falar das grandes conquistas no desporto. Claro, Rita, não podemos fechar esta retrospectiva sem dizer que nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o pugilista David Pina fez história no desporto cabo-verdiano. Nesta senda, o mendelense conquistou a Taça de Cabo Verde após 42 anos de espera. Porém, nem todas as histórias têm um final feliz. O sonho de Cabo Verde no CAN 2025 não se concretizou e o futebol nacional despediu-se de um dos seus maiores talentos, deixando um legado de dedicação e amor ao jogo. Aos 38 anos, o antigo internacional português disse adeus ao futebol. A decisão de pendurar as chuteiras foi feita por ele nas redes sociais, onde expressou gratidão pelas inúmeras memórias e pelo apoio recebido ao longo da sua carreira. Nani, cujo nome de nascimento é Luís Carlos Cunha, revelou que, embora tenha sido uma viagem fantástica, chegou o momento de focar em novos objetivos e sonhos. O último jogo da sua carreira foi em novembro de 2024, contra o Sporting, clube onde iniciou sua trajetória profissional. Nani disse que tudo na vida tem um fim. O jogador começou a carreira no Real Massaná e passou pela formação do Sporting, onde fez sua estreia na temporada 2005-2006. Em 2007, transferiu-se para o Manchester United, onde brilhou por várias temporadas e chegou a ser incluído entre os finalistas de Bola de Ouro em 2011. Após deixar o United, Nani teve passagens por clubes como Fenerbahçe, Valência, Lazio e voltou ao Sporting em 2018-2019.
Em 2019, ele se mudou para os Estados Unidos da América, onde jogou pelo Orlando City e depois teve uma breve passagem pelo Veneza, na Itália, e pela mais equipas na Austrália. Para todos os cabo-verdianos, a presença de Cabo Verde nos campeonatos africanos das nações não é apenas um sonho, mas sim um símbolo de orgulho e perseverança. Após uma campanha sólida nas eliminatórias para o CAN 2025, Cabo Verde chegou ao torneio enfrentando adversários de peso no grupo C. Na primeira oportunidade, os 10 grãozinhos venceram Gana. No segundo jogo, um duelo tenso contra Moçambique que terminou em vitória por 3-0, assegurando a classificação antecipada e reforçando o espírito de luta dos Tubarões Azuis. No terceiro confronto, enfrentaram o Egito. A partida terminou com um empate por 2 bolas, com momentos de tensão e talento. Nos oitavos de final, Cabo Verde derrotou a Mauritânia por 1-0. É um dos jogos dos quartos de final, ou seja, no jogo contra a África do Sul, Cabo Verde perdeu nas grandes penalidades por 1-2. Em um outro jogo, contra a Gana, Cabo Verde venceu por 1-0, assim como no jogo com Guiné Equatorial. A fase de grupos do grupo C das eliminatórias para o Campeonato Africano das Nações de 2025 foi marcada por jogos intensos e competitivos ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro e tiveram os seguintes resultados. No confronto com o Egito, Cabo Verde perdeu por 3-0. No jogo que vinha a seguir, Cabo Verde venceu a Mauritânia por 2-0. Em 2 disputas, Botsuana venceu Cabo Verde por 1-0. No outro confronto, Cabo Verde empatou com o Egito por 1-1. Para encerrar a fase de grupos, Mauritânia venceu Cabo Verde por 1-0, golo esse que sentenciou a participação dos Tubarões Azuis no CAN 2025. Os jogos da primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde aconteceram na última semana de abril de 2024, com o calendário divulgado apresentando uma fase inicial marcada por surpresas e desafios logísticos. A competição, no entanto, enfrentou alguns transtornos. O histórico revela um grande desafio de logística, com falta de transportes interilhas, tanto aéreo quanto marítimo, que tinha dificultado a realização dos jogos. Após esses obstáculos, a Taça de Cabo Verde avançou para momentos de grande emoção. No dia em que entrou para a história, o mundialense conquistou a sua segunda Taça de Cabo Verde, derrotando o Palmeira do Sal por 2-1 no terreno adversário, após 42 anos de espera por esse momento. A última vez que um clube havia conquistado o título foi em 1982, marcando agora em 2024 um feito memorável para a história do futebol cabo-verdiano. O jogo disputado foi emocionante, com todos os golos acontecendo na primeira parte. Com essa conquista, o Mendelense sucedeu à Académica de Mendelo e reafirmou sua posição de destaque no futebol de Cabo Verde. Cabo Verde estreou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com 7 atletas em diversas modalidades, judo, boxe, natação, esgrima e atletismo, realizados no coração da França entre os dias 26 de julho a 11 de agosto de 2024. No atletismo, Samuel Freire terminou sua participação em 56º lugar dos 81 maratonistas que tinham participado. Na natação, Jaila Pina fez 200 metros em 2 minutos e 24 segundos e 51 centésimos, enquanto José Tate, de 16 anos, ficou eliminado à primeira e classificou-se no 4º posto com o tempo de 26 segundos e 6 centésimos. Jamila Silva tinha sido derrotada frente à brasileira campeã. Na esgrima, Vitor Álvares estreou-se com uma derrota por 9-15 diante do canadiano Daniel Gu. No boxe, Nassim Moreira foi derrotado nas oitavas de final da classe 66 kg. David Pina, pugilista, foi o único a fazer histórias ao conquistar a primeira medalha olímpica para esses 10 grãozinhos de terra, que foi recebido com orgulho pelos cabo-verdianos. Encerramos assim a retrospectiva 2024, um ano de avanços e desafios e momentos históricos.
Agradecemos pela sua companhia nesta edição especial e desejamos que 2025 seja repleto de conquistas e soluções. Da equipa da Record Cabo Verde, votos de um feliz ano novo, com saúde, paz e progresso. Até a próxima.